Vamos iniciar o nosso ancoramento, então. Você quer que eu faça, Márcia? Eu vou ancorar. Trazer a voz do... Obrigada. Eu ancoro hoje e sempre. Agora. As energias mais profundas do que nós chamamos de amor. Sem querer trazer as belas palavras, sem querer trazer o encantamento, sem querer trazer máscaras ou fantasias. Mas eu ancoro aqui um amor real. Aquele amor que quando se adentra na escuridão, nos problemas, nas densidades, nas dúvidas, nos bloqueios, nos medos. Esse amor real nos traz a força da compreensão. Da compreensão ou do quanto que tudo isso que nós vivemos, onde chamamos de memórias, são importantes para todo esse processo. Porque eles fazem parte, de verdade. É nesse lugar que nós encontramos de verdade o amor real, o amor absoluto. Então eu ancoro esse amor aqui, nesse trabalho, nesse canto. Esse amor que transforma a dualidade em um único só cristal. Um cristal cheio de cores. Um cristal que produz essa energia maravilhosa que nós chamamos de dualidade. E produz o mais perfeito e forte combustível para que todo esse corpo que chamamos de terra se torne o próprio sol. Que a matéria e a espiritualidade se tornem um só. Que o eu sou verdadeiro se torne vivo nas nossas percepções, no nosso coração. Que a chama violeta, a transmutação, traga um processo leve, de infinita beleza para todos nós. Ancoro a energia crística.
e ancoro a presença do nosso Eu Sou, integrado ao nosso humano. Minha experiência aqui na Terra como força e compreensão para todos nós. E assim é. Assim é. Gratidão. Quer que eu leia? Você quer ler? Como é que você tá? Deixa eu voltar só um pouquinho, Mona, por favor. Alguém gostaria de ler? Para quem me conhece sabe que eu sou assim de improviso. É na hora que eu sinto, eu vou compartilhando. Então, veio para eu perguntar para vocês. Alguém gostaria de ler? Qual página? Não, a gente começa. A gente está no final da 106, no PDF. 106. Qual o título? A gente está ali no último parágrafo. Eu diria que a maioria de vocês... É que eu tô com o livro, a página deve ser diferente. A Tati É a sabe, página Tati? 105, Edson, do livro. 105. Isso. Ah, tá bom. Eu começo a leitura, então? Se permitirem. Isso, fica à vontade. Quando você quiser parar, só avisar. Eu diria que a maioria de vocês está sofrendo de uma espécie de preguiça espiritual. Estão muito ocupados fazendo, em vez de se tornando. Muitos dos que estabeleceram seus objetivos espirituais estão sempre procurando a mais recente desculpa para procrastinar o compromisso com eles. E isso sem mencionar os tantos de vocês que ainda não tiraram um tempo sozinhos para escrever seus objetivos espirituais para a encarnação atual. Você já pensou seriamente em como atingir esses objetivos? Quantos de vocês possuem uma compreensão completa de por que escolheram encarnar aqui neste momento? Sugerimos que você comece de imediato cortando pela metade todas as suas listas de tarefas e investindo no desenvolvimento e integração do amor à sua divindade. Isso exige tempo, amor por si mesmo, esforço e compromisso de forma contínua. Simplesmente não acontece por si só. Você deixou sua evolução ao acaso por muitas vidas e ainda está aqui em dor e falta. Na verdade, não há nada mais importante do que isso para você neste momento. Lembre-se
Tudo o que você faz hoje fará amanhã, e o que fez ontem tem um impacto de curto prazo em sua vida. Mas o que você se torna como um ser divino encarnado na experiência humana permanece consigo por toda a eternidade. O que é mais importante? Você vai me dizer, mas Adama, nós temos que ganhar a vida e cuidar de todas as nossas obrigações da terceira dimensão. E eu digo, sim, naturalmente, e é importante gerir sua vida rotineira com uma perspectiva espiritual impecável. É no contexto da vida corrente que você constrói seu caráter e desenvolve suas qualidades divinas. Se você priorizar seus objetivos corretamente e aprender a administrar seu tempo de modo apropriado, deixará de lado as atividades, sociais ou não, que, do nosso ponto de vista, são um puro desperdício de tempo e energia. Você seria capaz de encontrar pelo menos 1 hora por dia ou mais para investir em sua vida espiritual, comungando com o seu eu divino e forjando sua maestria? Se a ascensão é a sua intenção e desejo, é imperativo que você comece a administrar o seu tempo de maneira mais eficaz. Isso faz parte do currículo para se tornar um mestre de sabedoria. Seja criativo. Como você espera se unir no amor e no divino com um aspecto de sua divindade, se não tem interesse real em investir tempo para familiarizar-se com isso? Você pode iniciar falando menos e refletindo mais sobre as maravilhas e o esplendor do Deus interior. Medite ou contemple sua divindade interior enquanto faz seus passeios pela natureza. Corte a maior parte de seu tempo de televisão e bate-papo, pois eles não servem à sua evolução espiritual. Sua sociedade se tornou viciada em compras e poderia gastar menos tempo nas lojas. Vocês dependem muito tempo adquirindo mais coisas do que realmente necessitam, o que só aumenta a desordem em suas casas. Isso também economizará muito dinheiro que poderá ser usado para empreendimentos mais importantes. No reino da luz, ficamos muito surpresos e intrigados ao observar como toda essa geração se tornou viciada em comprar, constantemente procurando obter novos aparelhos. Você entendeu o cenário, não é? Há muitos hábitos humanos que eu poderia mencionar que os mantêm presos à terceira dimensão, mas deixo para você descobrir isso. Eu vou falar vou colocar um ponto aqui que me veio muito na cabeça. A minha mãe tá aqui comigo, né? E a mamãe, ela sempre gostou de demonstrar o amor dela, que ela lembrou de alguém, né? Quando ela compra alguma coisa.
quando ela traz alguma coisa, né? Quando ela compra alguma coisa especial para levar lá para casa, para a pessoa poder se deliciar com aquela comida que ela comprou, né? E isso traz uma visão muito grande. Eu falo isso porque eu também fui muito assim, e eu confesso que eu ainda sou. Aqui analisando, por exemplo, e a minha filha me ensina muito, sabe? Às vezes eu tô aqui em casa com a Gigi, a gente mora num sítio, a gente mora no meio do mato, na natureza. Minha filha é adolescente, e às vezes no final de semana eu, filha, vamos no restaurante? Não, mãe, vamos ficar em casa. Mas, filha, você quer comprar uma roupa nova? Para quê, mãe? Eu já tenho roupa aqui em casa. Eu não quero perder meu tempo arrumando o guarda-roupa. Olha só. Mas vamos fazer alguma coisa para a gente passar o tempo juntas fora? Por que a gente não passa tempo aqui em casa fazendo um quadro? Por que a gente não passa um tempo aqui em casa fazendo alguma coisa? A gente não precisa gastar dinheiro com o que não é necessário. Eu sou bem honesta, gente. Isso acontece mesmo aqui em casa, né? E aí a minha mãe veio para cá, né? Ai, eu tô me sentindo tão mal porque eu não consegui, eu não pude trazer nada especial para vocês, né? Porque eu não tinha dinheiro e porque eu também não tive tempo. E aí eu vi isso, né? Porque tudo que acontece ali fora reflete a gente, né? E aí, mãe, eita, Amber, gatinha que tá derrubando as coisas. Eu, mãe, se você soubesse que a sua presença aqui tá valendo ouro pra gente, você não tem noção. Porque já tem 5 anos que ela não vem aqui, ela veio exclusivamente para o aniversário da minha filha, né, de 15 anos. E, e aí, sim, trazendo só esse exemplo, mas imagina quanto tempo e recurso a gente gasta com essa nossa crença de que se a gente for fazer alguma coisa, a gente vai estar amando mais, a gente vai estar tendo mais, vai suprir as minhas necessidades, né? Por exemplo, esse hábito de estar ancorando, eu dispondo 10 minutos do meu tempo todos os dias, ancorando no período de meio-dia e 6 horas da noite, ancorando o meu coração, ancorando amor, partindo de mim aqui, iluminando o meu corpo, iluminando esse ambiente, né? Acordando, me conectando com o meu coração, me conectando com a minha consciência. Agora dispondo meu tempo também com o meu corpo, fazendo os meus exercícios. As coisas estão de verdade mudando tanto. A harmonia aqui em casa tá incrível. Tá incrível. Né? O desenrolar das coisas sem eu precisar fazer nada. Só aqui criando esse hábito, né? Tá mudando o meu mundo, tá mudando o meu cenário. Então eu lembrei disso. Obrigada, Edson. Pode continuar se você quiser. Tá lindo. Tire um tempo para rever sua vida e compreender por que está aqui e para onde está indo. Reserve um tempo para criar um plano espiritual para si mesmo e prometo que nunca se arrependerá. Há 3 tipos de pessoas em seu mundo: aquelas que fazem as coisas acontecerem,
aquelas que assistem o que acontece e aquelas que não têm ideia do que aconteceu. Se você quiser pegar o trem da ascensão neste ciclo, deve se juntar àqueles que fazem as coisas acontecerem. Isso significa que você deve buscar ativamente tudo o que é necessário para que seu estilo de vida seja admitido nos grandes salões da ascensão nesta excepcional janela de oportunidade. Caso contrário, simplesmente não acontecerá para você neste ciclo, nem acontecerá por associação, somente pelos seus constantes esforços e determinação para criar isso. Você deve dedicar-se diariamente ao processo de purificação e transmutação até que sua ascensão se torne uma realidade. Não importa o que você tenha que passar para equilibrar suas dívidas com a vida. Se o fogo de seus corações queimar intensamente, este amor estará pronto para ajudá-lo em todas as eventuais adversidades que o aguardam, com facilidade e graça. Próximo. Boa, Edson. Obrigada, Edson. Alguém mais? Bom, então vou continuar aqui. Aurélia, você é muito claro e conciso nas explicações. Adama, sim, porque muitos de vocês estão ficando sem tempo. Vocês têm procrastinado por tempo demais. Têm menos de 5 anos para abraçar a jornada a fim de participar da grande festa de ascensão planetária planejada para o ano de 2012. A maioria subestima a seriedade e o nível de comprometimento necessários para fazer uma ascensão física em um nível consciente. Claro, sempre haverá outra oportunidade em um momento posterior, e 2012 não é o fim, mas o começo de um ciclo de ascensão para o planeta. Aqueles que estão procrastinando agora podem não cumprir os requisitos a tempo e certamente sentirão muito arrependimento. Agora convido Paulo, o veneziano, para falar com vocês. Paulo, veneziano. Amados filhos do meu coração, eu os saúdo na chama do amor. Que as bênçãos da graça do Espírito Santo encontrem acolhida em seus corações, sentimentos e almas. A mente ocidental frequentemente negligencia a graça e a humildade do Espírito Santo, que são delicadas como uma imaculada pomba branca, simbolizando a sua consciência, e são extraídas do doce e suave ritmo da canção, reverente do seu ser. Quando alguém atinge o estado da graça de ouvir, quando as energias inquietas de seus muitos eus são silenciadas, então fluem a beleza, a graça, as bênçãos e a presença do Espírito Santo. Quando as asas da pomba a carregam, sua liberdade é manifestada no ser, em vez de em suas afirmações ou atos. Vamos trazer essa consciência para esse estudo. Vamos ancorar essa energia agora, aqui com toda a propriedade na nossa vida. Aonde nós olhamos ao nosso redor, as pessoas, né, as circunstâncias, as condições, que nos remetem um sentimento
que não nos agrada, é onde nós devemos olhar, porque ali, naquele cenário, está trazendo esse aprendizado para nós nos olharmos neste sentimento. Hoje mesmo eu fiz um atendimento e eu achei interessante as primeiras palavras que o Edson trouxe na leitura, que foi a preguiça de desenvolver o nosso exercício espiritual. E uma das cartas que veio nesse atendimento foi a preguiça. A preguiça de se encontrar, de se movimentar, né? De querer se reconhecer, de querer se olhar. Porque às vezes eu tô aqui, eu sei que eu tenho a energia crística. Imagina, igual uma vez eu falei para ela, imagina, eu não tô sentindo culpa, né? Eu não tô. Isso não é culpa, é raiva, né? Mas aí quando você abre o seu coração, não tenha preguiça, né? Tenha coragem, tenha força, bom ânimo de observar o que você está sentindo de verdade. Às vezes parece que você está sentindo branco, mas se esse branco ainda te incomodar, está trazendo um incômodo, poxa, peça aí uma compreensão, peça força, insista nesse amor. Eu quero amor o suficiente para poder enxergar o que está dentro dessa situação. E ali a gente, com certeza, a gente chega lá na raiz, de verdade, e escutem sim os seus pensamentos. E observem sim o que está vindo ao seu redor. O que é porque é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? É muito sincrônico. Pega cada pecinha com toda paciência, sem grandes obsessões, mas pega a pecinha para você ver o que está dentro de você. Porque realmente, e nós estamos já carecas de saber que não é fora, é dentro. Não é fora, não é a minha mãe, não é a minha avó, não é a minha filha, não é o sapato que está apertando meu pé. Sou eu. É o que eu estou sentindo aqui ainda. Então, se não tem ninguém aqui em volta de mim mesmo, se tudo realmente é um grande cenário, por que eu não vou querer me olhar? Né? Então, vamos exercitar isso, vamos exercitar de querer olhar tudo aqui dentro de nós. Se ainda tem alguma coisa que está trazendo incômodo, a desarmonia, vamos olhar. Vamos quebrar esse ego de que eu sou perfeita, de que tudo que eu falo é certo. Entende? De que eu sou a mãe, de que eu sou a professora, de que eu sou a monja. Vamos quebrar. Vamos quebrar isso, porque todos nós somos um só. Cada um com uma bagagem diferente para ser exercitado. Uma coisa que eu faço, e eu vou falar isso, vou falar mesmo, né? Eu tenho orgulho de mim, porque eu gosto, eu me escancaro, eu me abro para enxergar amor em cada ferida que eu tenho nas minhas memórias. E depois que eu chego nessas feridas dessas memórias, como acabou de falar aqui, de verdade eu vejo uma beleza tão grande que constata aquela energia que eu tive naquele retiro com a Karen, que o Edson estava presente, que o meu corpo queimou de tanta alegria e tanto amor. Quando eu perguntei o que era, tinha a visualização de tudo que me machucou. Então é esse exercício. É a gente ir lá para dentro. Exatamente. Sentiu, leva para casa e cuida, né? Exatamente. Eu vou continuar, A Amanda. gente Agora eu vou ler. sente.
Vai. Vamos lá. Quando alguém vive e serve de acordo com a orientação do eu divino, há felicidade e satisfação nesse serviço. Quando alguém está desenvolvendo um novo impulso, isso é acompanhado de dores crescentes, e ambas as situações são essenciais para o amadurecimento da consciência. Quando o fluxo de vida do discípulo é honesto e sincero, ele se esforça para estar sempre no lugar perfeito, aonde a sabedoria da presença do Eu Sou requer que ele esteja. A vida, então, sempre cooperará e guiará esse fluxo para onde o maior serviço possa ser prestado e o maior avanço realizado. Para onde o maior serviço possa ser prestado. Estamos aqui a serviço. E o maior avanço realizado. Nossas palavras são taças de cristal que levam o amor e a paz à consciência exterior dos seres humanos, que conservam a lembrança de uma amizade espiritual e uma terna associação conosco nos planos internos. Graças ao poder magnético da chama trina no coração, você pode atrair a atenção dos mestres dos reinos mais elevados para obter uma maior assistência. Uma das principais fontes de infelicidade, frustração e angústia experimentadas pela humanidade é a sua capacidade de disposição para desobedecer às direções divinas da sua própria presença do Eu Sou, individualizada, bem como a orientação das hostes ascensas de luz. Sempre se tem a escolha entre a obediência alegre, voluntária e iluminada, as diretivas dessa presença e o mau uso intencional e ignorante do livre-arbítrio para criar a imperfeição. Trata-se de uma escolha pessoal e de um assunto entre cada indivíduo e seu Deus. Isso me traz a percepção, no meu ponto de vista, que a desobediência é quando você prefere olhar para o externo. E a obediência é quando você entende que tudo é você, né? Enquanto o membro da raça humana não tiver um desejo pessoal de fazer a vontade de Deus e viver pelas leis do amor, não experimentará a felicidade permanente ou a alegria da realização vitoriosa, que traz paz, abundância e amor sem limites. É uma expressão espiritual, ainda não conhecida pela sua mente exterior. O homem não destruiu a conexão consciente com a sua própria individualizada presença Eu Sou, em um único momento. Nem pode restabelecer tal conexão instantaneamente. Isso requer paciência. Isso requer persistência e determinação, pureza de motivação, um senso bem desenvolvido e discernimento e uma vigilância constante à porta do coração da presença. O que isso traz, no meu ponto de vista, que a gente tem que sempre estar se observando de verdade. Ver aonde a gente está colocando a importância de toda essa experiência. É no outro, é fora, é a pessoa, é minha condição? Ou realmente é a frequência que eu estou emanando do meu sentir, do meu coração, da minha experiência? Tá? É muito importante a gente orar e vigiar. É muito importante. A presença de Deus está esperando pela oportunidade de servir por meio de você. A presença de Deus está esperando pela oportunidade de servir por meio de nós. Meu Deus. O belo, amoroso e todo-poderoso Pai da vida está constantemente à escuta. Sempre que ele é chamado, responde com uma investida de sua poderosa presença através dos instrumentos criados e preparados pelo seu amor.
E aí, quando a gente entra em contato e a gente escuta essa voz, não vinda de fora, mas vinda de dentro de nós, do nosso coração, na nossa presença do eu sou. É magnífico, porque quando a gente sente essa presença, a gente vê que realmente a gente consegue andar por cima dessas águas, por cima de todas essas experiências, né? Amados filhos do Pai, Mãe da vida, se vocês pudessem ver a proximidade da Santa Presença quando suas formas inocentes se levantam de seus leitos e posam os pés no chão para iniciarem o dia, entenderiam a descortesia de seu eu exterior em deixá-la esperando, sob pressão de coisas sem importância. Às vezes se passa um dia inteiro, uma semana ou uma vida inteira, e a presença de Deus ainda aguarda a oportunidade de encher a sua taça com graça, paz, abundância, cura e amor. Meu Deus, como eu estou aprendendo aqui com meu marido e com a minha mãe, todos os dias. Como eu estou aprendendo, eles são os meus espelhos. Eu me vi implicando aqui esses dias, eu me vi julgando aqui esses dias. Aí os meus espelhos, que eu tanto apontei o dedo, falam: nossa, mas isso não é nada. Nossa, mas a gente não está falando isso, a gente está falando de amor. Por que você está enxergando a escuridão? Eu estou exercitando agora, aqui nessa experiência, a energia feminina escura, aonde eu sinto as dores. E ali exercitar, andando por cima das águas, a emanar a luz nessas dores. Então está sendo muito forte em relação às resistências. Então eu convido vocês, a todos nós, a olharmos as nossas resistências, as mínimas que sejam, para a gente poder deixar essa luz entrar. Aonde eu estou sendo tão rígida, aonde eu estou sendo tão insistente de que eu não tenho mais nada para ressignificar nesta área, né? Aonde eu estou me bloqueando tanto para me autoamar. E aí escolher o amor. E quando você olhar e falar que não existe Deus, aqui nessa área onde eu cheguei, nesse ponto de observação, não existe Deus, eu não consigo enxergar a liberdade de Deus aqui, peça ajuda. Porque você é Deus. Peça ajuda. Conversa com Deus que habita em você, né? E assim, meus filhos amados, ao atravessar o véu da experiência humana, quando seus pés pisarem no chão todas as manhãs, lembre-se de que a presença de Deus está esperando para preencher seus dias, com a plenitude de suas divindades. Se vocês escolherem convidá-la, e aos que leem estas linhas, lembre-se que a presença de Deus está esperando para abençoar cada um de vocês com a plenitude do amor e da paz, para além de todo entendimento. Invoquem essa presença a cada dia, a cada hora do dia, para que sejam preenchidos com amor, a paz, a harmonia e agraciarão suas vidas com as experiências da felicidade e da perfeição. Alguém quer ler o restante? Alguém quer comentar alguma coisa? Hoje eu Eu estou muito gostaria de comentar. contemplativa. Vai ler, Edson. Não, eu ia fazer um comentário Ah, só. diga. Me veio agora, enquanto estava fazendo a leitura,
no meu caso, porque é que muitas vezes eu evito de olhar para dentro. Vergonha, medo, né. No meu caso, eu já recebi bastante conhecimento, mas o quanto dela eu aplico, né, tanto é que a leitura que eu fiz foi exatamente para mim mesmo, né. Então, de tanto saber, de tantas informações recebidas e o mínimo de prática não atingido, né, percebi que eu evito de entrar, né, internamente, muitas vezes, pela vergonha de não estar fazendo, executando, né, e isso está mais do que claro para mim, né. Fazendo a leitura de hoje, é como se fosse um ultimato, né, quando é que você vai criar coragem para se encarar? Então, é isso. E aí, quando a E eu gente se quero. dá, quando a gente traz para nós essa compreensão de que nós somos a única pessoa em experiência que fica mais fácil, fica mais fácil. É como se você fosse para uma festa de gala de pijama de bolinha, entende? Tipo, sou eu. Então, deixa eu me olhar, deixa eu me acessar, né? E deixa eu me sentir livre em relação a tudo isso. Eu sei que não é tarefa fácil, eu sei disso, porque eu vivo, estou vivendo isso hoje aqui, inclusive. Mas a gente consegue. Fala, Vivian. O que eu, o que uma técnica que eu aprendi, que eu uso, é analisar aquela situação, né, tipo, igual, sei lá, uma coisa lá do meu passado que eu não quero olhar. Então eu vou analisar, mas com a consciência de hoje. Então, quando eu analiso com a consciência de hoje, eu falo: "Cara, eu não ia ter feito aquilo, ou ia ter feito diferente, ou eu fui verdadeiro comigo mesmo", né. Então, assim, eu começo a olhar e falar: "Cara, eu fiz o meu melhor realmente", mas se eu não fiz o meu melhor, mas era o meu melhor naquela situação ali. Então, quando eu começo a ver com essa, leveza, né, Tatiane falando aí, com essa leveza, fica mais fácil para a gente aceitar aquela parte nossa. Porque não adianta, né, o que que foi? Foi uma ex-sogra, diz que não tem ex, né, ela falava assim: "Ah, se você fosse desse jeito naquele tempo", eu falei assim: "Mas não fui, né, não fui, e aí? O que que eu vou fazer com isso? Ou eu vou escolher hoje ver diferente, olhar lá dentro e aceitar". E também, Edson, várias vezes a gente nem precisa ir cutucar aquela ferida, só pega aquele fractal, só pega aquela fase, né, tipo, sei lá, o meu, né, igual a Tati falou, né, esses dias eu estava criando umas coisas na minha cabeça que era só na minha cabeça. Eu estava achando que uma amiga minha estava chateada comigo, porque eu estava me julgando daquele ato que eu fiz. Aí quando eu comecei, né, aí eu fui caminhar na praia, não sei o quê, fui fazendo essa terapia comigo, falei: "Mas e aí? Quando você fez, o que que você estava pensando?". Tipo assim, eu fui o meu próprio psicólogo ali dentro. E aí eu fui chegando à conclusão que, cara, eu fiz realmente não foi por maldade, mesmo se tivesse sido por maldade, eu ia achar uma maneira de me perdoar ali. Mas eu fui fazendo aquela análise, aí eu fui me libertando. Aí eu escrevi para ela um pedido de desculpa, porque eu não tenho vergonha de pedir desculpa, né. E aí depois ela me respondeu, falou: "Vi, nada a ver, cara, eu nem fiquei chateada com você, eu sei que você quando você é dura, assim, mas é porque você tá vendo as coisas que a gente não tá fazendo". Então, assim, eu vi que tudo aquilo era na minha cabeça, era uma coisa que eu estava criando dentro de mim, de novo, porque o espelho lá fora estava refletindo alguma coisa que eu tinha que olhar aqui dentro.
Mas daí, quando você consegue ter essa, meio que um sangue frio também, Edson, de sim olhar lá atrás, mas eu sempre me vejo assim, mas e se eu não olhar lá atrás? Daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, eu ainda vou estar carregando a mesma ferida. E se eu olhar, o que que eu sei de quando eu olho? Quando eu sei que o medo acaba, porque o ego tem um medo do que pode acontecer. Mas se a gente já tem todo esse conhecimento que o que está acontecendo meio que é uma ilusão, porque é um reflexo meu, quando eu enfrento aquele medo, o medo dissolve. Então, realmente é ter o sangue frio de dar o primeiro passo, de chegar, olhar, analisar e ter esse amor também com essa consciência. Cara, naquela época, porra, sei lá, eu estava perdidaço no mundo, né, nem sabia o que estava rolando, mas hoje é diferente. E aí que a gente analisa e vê que a gente vai mudando, porque se eu consigo olhar para aquela situação e ver que eu faria diferente, então é sinal que realmente eu tô nesse processo, eu tô amadurecendo, eu tô fazendo mais pazes comigo e me aceitando mais. Concordo plenamente. A única coisa que eu posso colocar é o auto-julgamento, que frequentemente ainda me faço, mas não que isto esteja errado. Simplesmente eu estou expondo que eu já, pelo menos a esse nível de consciência, está escancarado o suficiente para dar o próximo passo, que é o que você já falou agora há pouco. Muito obrigado. E também eu acho legal, assim, o auto-julgamento, às vezes, se a gente trocar um pouquinho, porque o auto-julgamento é o quê? É uma parte minha falando, cara, vamos olhar ali dentro. Talvez isso daqui, né? Então, assim, eu não vejo tanto o auto-julgamento tão ruim, né? Porque é uma coisa assim, às vezes a gente pode usar isso para falar assim, cara, então é sinal que tem alguma coisa me perturbando ainda. Porque se eu ainda tô olhando, voltando naquela situação, apontando o dedo naquela situação, é sinal que o espelho ainda tá meio sujinho. Então eu vou dar uma olhada lá. Tá bom, calei a boca. Pode continuar. Gratidão pela partilha de vocês. Eu vou ler aqui os códigos de conduta, depois a gente faz o nosso encerramento, tá bom? Códigos de conduta para um discípulo do Espírito Santo. O Mahashohan. Permaneça sempre consciente da sua aspiração de incorporar a plena expressão da divindade e devote todo o seu ser a serviço para essa finalidade. Aprenda as lições da mansidão. Não cause mal ou danos a qualquer parte da vida, seja por palavras, pensamento ou sentimentos. Saiba que toda a ação e violência física o manterão no reino da dor, do sofrimento e mortalidade. Não perturbe de maneira irrefletida ou deliberada o mar de emoções de um irmão. Saiba que a tempestade que você provoca nele, cedo ou tarde, fluirá para as margens da sua própria corrente de vida. Em vez disso, leve sempre tranquilidade, amor, harmonia e paz para toda forma de vida. Desassocia-se das ilusões pessoais e planetárias. Nunca se permita amar mais o seu pequeno eu do que a harmonia do universo. Se você estiver certo, não há necessidade de proclamá-lo. Se estiver errado, reze por perdão. Caminhe suavemente sobre a terra e pelo universo, sabendo que o corpo é um templo sagrado, no qual habita o Espírito Santo, levando a paz, a iluminação, a vida em toda parte. Respeite sempre o seu templo e conserve a sua pureza, como é condizente com a habitação do Espírito de amor e verdade. Respeite e honre com gentileza e dignidade todos os outros templos, sabendo que sobre uma aparência bruta
muitas vezes arde uma grande luz. Quando estiver na natureza, absorva a beleza e dons de seus reinos em uma gentil gratidão. Não profane com pensamentos, sonhos ou emoções vis, ou com atos físicos que despojem sua beleza natural. Honre a terra, a mãe, que está hospedando em seu caminho evolutivo. Não forme nem ofereça opiniões, a menos que seja convidá-lo a fazê-lo. E neste caso, somente após silenciosa oração e invocação por orientação. Fale quando Deus escolher se exprimir através de você. De outro modo, é melhor falar pouco ou permanecer em silêncio. Deixe seu coração cantar uma canção de gratidão, alegria a Deus. Seja sempre grato por tudo que você já recebeu e pelo que tem nesse momento. Mergulhe no rio da vida, no rio do amor, a abundância que repousa em seu sagrado coração. Seja gentil em palavras e ações, mas com dignidade, que sempre acompanhe a presença do seu Deus vivo, que habita no templo do seu ser. Coloque constantemente todas as faculdades do seu ser e todo o desdobramento interior de sua natureza aos pés do poder de Deus, esforçando-se para manifestar a perfeita compaixão ao encontrar os que estão aflitos. Que suas palavras sejam ditas com gentileza, humildade e serviço amoroso. Não permita que humildemente seja confundido com letargia, pois o servo do Senhor, assim como o sol nos céus, está eternamente vigilante e constantemente derramando os dons do amor, para que abrem o coração para recebê-los. Isso traz uma questão que eu decidi exercitar, né? Já tem um tempo, onde tudo serve para mim. Tudo serve para mim. As minhas palavras, a minha ação, o meu silêncio, compreendendo que, se o outro não existe, tudo o que eu falar para o outro é para mim. Toda a expressão que eu ver no outro se direciona a mim. Então, quando eu me deparo com várias experiências do outro, inclusive se impondo alguma condição a mim, alguma expressão a mim, alguma ação referente a mim, que possa doer, ou que me cutuca para eu poder ser reativa àquilo, ou apontar um dedo para ele, eu exercito o meu silêncio. Porque tudo é referente a mim. A menos que esse espelho peça ajuda. A menos que esse espelho peça um olhar. E essa ajuda também está sendo direcionada a mim. E eu estou vivendo isso aqui. Nesses últimos dias, várias setas ficaram assim: você não pode fazer isso, você não pode ficar com o pé no chão gelado, você é isso, você é sabe. Sabe quando você coça o ouvido assim? Ah, isso é problema com seu pai. Quando você
espirra aqui. Ah, isso aí é com a sua mãe. Né? Aí eu olhava assim, isso tá me incomodando. Por que estão pegando tanto no meu pé assim? Aí eu olhei pra mim, né? Aonde eu quero controlar tanto determinadas pessoas ou situações aqui na minha experiência? Aonde que eu tô desrespeitando? Isso serve até para os meus filhos. Então é isso. É o meu ponto de vista. Que deu certinho com o que eu li aqui. O meu espelho. Alguém quer fazer um fechamento? Mana, quer fazer um fechamento? Sim. Eu queria trazer aqui, a gente às vezes não quer olhar e às vezes a gente se cobra e se culpa demais. Então, que a gente possa ter esse amor incondicional para a gente, em primeiro lugar. Porque tudo é para a gente, né? Então, assim, que a gente possa aprender a se amar incondicionalmente com todas as nossas partes, todos os nossos pedacinhos, toda a nossa luz, toda a nossa sombra. E nessa integração, aprendendo através do amor próprio, a gente vai poder olhar para o outro e sentir o amor sem condição para aquele que a gente nunca imaginava sentir. Então, que a gente seja gentil, é um processo, é uma jornada, e que nessa caminhada a gente possa se acolher quando precisar, se parabenizar quando precisar, e se olhar com essa verdade que cada um traz dentro de si, sem se comparar, sem se colocar acima, sem se colocar abaixo, mas no seu centro, no centro do peito, no seu templo sagrado, onde mora a nossa chama trina, né? Essas qualidades divinas que a gente traz, do amor, da fé, da sabedoria, que está dentro de nós. Mesmo que ela esteja pequenininha, ela está ali. Então, que a gente possa se lembrar que somos uma centelha e que a gente pode. Ninguém tem poder maior do que a gente sobre a nossa própria vida. Então, que esse poder seja usado e não dado a outro. Então, vamos ancorar aqui e agora a chama trina dentro de nós e vamos sentir, não só repetir as palavras, mas sentir. Quem quiser colocar a mão no coração, fechar os olhos. E sentir essa verdade dentro de você, pulsando. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Que tudo envolve na chama rosa. Eu sou a fé.
Eu sou a fé. Eu sou a fé. Que tudo movimenta no raio azul. Eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria. Eu sou a sabedoria. Que tudo sabe na luz dourada. E quando eu equilibro essas 3 qualidades divinas dentro do coração, eu sou a transmutação, eu sou a liberdade e eu sou a transformação do meu ser. E é nessa energia que a gente finaliza hoje. Que seja uma reflexão dentro de cada um. Com muito amor, gratidão a todos. Antes de você fazer o ancoramento, eu tô com um oráculo aqui perto e veio a escada. Eu vou tirar foto para vocês. E quando eu fui abrir o livrinho, abriu exatamente na escada. E ela fala assim: veja se numa escada transparente subindo ao infinito, se veja numa escada transparente subindo ao infinito. Inspire superação e liberdade em movimento. E após atingir o seu ponto mais alto, expire. Sinta-se leve e entregue as bagagens carregadas nessa escalada. Cada degrau é um aprendizado, uma conquista. E continue subindo. Seu destino é grandioso e valioso. Eu achei bonitinho. Tem tudo a ver com o que a gente estudou, né? Então, vou deixar lá a imagem para vocês. É isso. Tati, vou falar só um adentro rapidinho que tá vindo. E o que ele fala, né, pra gente, até eu escrevi. Por que que você está aqui, né? Por que eu estou aqui? Qual o meu... O que é goal? O meu goal espiritual, né? O que eu vim aqui fazer. Porque é exatamente isso que quando a gente começa a analisar, que é o autoconhecimento. Né, saber, porque o que é para vir, né, não é para Tati, não é para o Edson, não é para a Érica, mas tem pedacinhos que a gente pode olhar e falar, aquilo ali que ela faz eu também posso, né, ou tipo assim, aquilo ali que ele fez ali, cara, talvez eu possa mudar, eu não preciso seguir no mesmo caminho, mas esse é o autoconhecimento. O que que serve para mim? O que que eu vim fazer aqui? Então, assim, para mim, a missão mais importante sou eu primeiro, porque quando eu começo a estar em alinhamento comigo, quando eu começo a entender, parar de me julgar, parar de me criticar, parar de me sabotar, aí eu começo a ter mais paciência, mais compaixão, mais, né, para poder vir para as outras pessoas. E aí também uma maneira que o Bashar explica bastante, que ele fala, na minha bola é só a minha energia, mas na minha energia eu crio uma Érica, uma Tati, um Edson, né? Então ali cada um vai estar entrando na vibração que eu preciso. Então se eu estou vibrando na crítica, a Tati vai vir aqui apontar o dedo para mim. Né, se eu tô vibrando assim no ódio, na raiva aqui dentro, a Érica vai vir jogar uma pedra na minha cara, sabe, assim, então assim, a cada pessoa vai entrar na minha energia da maneira que eu preciso para aquele momento. Então, então acho que nessa parte do livro fala muito isso, o que que você veio fazer aqui?
sem esquecer que a gente é o espírito, mas o espírito tá brincando que ele é uma personalidade, perdidaça, esquecidaça, não sei, né, nada, um monte de situações ao meu redor, e só que daí, em vez de eu ficar lutando com aquelas situações, eu vou olhar, esse é o amor que vem, eu vou olhar com esse amor, mas é o amor o quê? É o amor compassivo, aquele amor que fala, cara, eu tô perdida, mas você também tá perdida, então, aonde que a gente tá perdido junto? Né, e começar a achar esse meio termo, é só isso que eu queria falar. Beijo grande no seu coração. A todos, foi lindo hoje, todo mundo participando, uma delícia. Gratidão a todos, de verdade. A gente vai colocar uns exercícios lá também, se alguém quiser também contribuir com exercícios, vamos colocar, gente, a casa é nossa. A casa é nossa, de verdade. Muito obrigada por tanto. Um grande beijo no coração de todos. Ai, que delícia! Beijo. Ana, adorei o pijama com a cabeça de unicórnio. Inclusive, eu tenho um, tá? Ai, eu tenho um. E eu já fui no mercado com ele. Adoro. Vamos combinar em setembro, quando eu for aí, achar-se, se calhar, vamos as duas para a rua de pijama com unicórnio. Vamos pedir. Setembro não dá, cara, é o calorão. Brincar de pijama party na rua. Sim, sim. Um beijo a todos, gente. Tchau, Beijo, até semana gente. que vem. Tchau. Tchau.